Olá você, muito bom dia, estamos voltando nessa maratona de sabatinas que estamos fazendo e hoje vamos receber mais um candidato do DC, doutor Luiz Rocha, participa com a gente nesse segundo dia. Ontem recebemos aqui o candidato do PL, o Felipe Dantas, hoje o juiz. Sexta-feira tem Bosco, candidato do PP, e na segunda-feira a gente encerra essa leva de entrevistas recebendo o candidato do Republicanos, Diego Cabral. Doutor Luiz Rocha, prazer recebê-lo na nossa sabatina para a gente conversar, discutir a cidade, inclusive falar um pouco para a população do seu plano de governo, o que o senhor tem exatamente para trazer para a cidade, o que é que o munícipe pode entender do seu plano de governo, porque às vezes a gente vê, eu falei ontem aqui, vou repetir, a gente vê muitos estelionatos eleitorais e é interessante que o candidato possa ser pautado naquilo que de fato ele vai conseguir fazer em relação à cidade. Seja bem-vindo. Obrigado, Jonas. Muito bom dia a você que nos acompanha agora ao vivo. Não é? Bom dia à equipe toda aqui dos Estúdios Cachecol. Bom dia a você, Jonas. Muito obrigado. Estamos ao vivo também pela Rádio Camará FM em 98,5, ao vivo pelo www.camarafm.com.br, ao vivo pelos aplicativos e aqui, para você que nos acompanha pelo meu Instagram, pelo @JonasSilvaCamará, sejam todos bem-vindos. Doutor, fizemos algumas pautas para discutir com o senhor. Primeiro, eu gostaria de saber como é que anda a campanha. Jonas, é público e notório na cidade que nós temos enfrentado muitas dificuldades desde o princípio, não é? Mudanças forçadas de partido, puxada de tapete, covardias, traições, apunhalada nas costas. E por último, nós encaramos alguns processos judiciais numa luta contra o candidato da gestão e contra a gestão. Inclusive também contra o presidente estadual do partido. Então, de algumas guerras processuais, creio que talvez 7 momentos processuais, 7 processos, nenhum deles nós perdemos. Nenhum deles. Nós fomos atacados de todas as formas, inclusive, para minha surpresa, de profissionais de direito que deveriam silenciar e ser mais profissional e menos passivo. Mas foi para a internet gravar vídeo para tomar posição sobre fatos processuais que está em andamento, o que não é muito bem visto do ponto de vista ético. Não é? Então, a gente passou 3 meses sem partido, retornou ao processo e continua a luta. Mas a vontade de servir, a vontade de participar, a vontade de disputar e a vontade de oferecer o novo a cada um dos senhores que nos acompanham, sabe como é, a gente está dentro de comunidades há muito tempo, ouvindo as pessoas inicialmente como fala juiz, de janeiro para cá, já como político. Então, a gente tem um propósito, Jonas. Nós temos um ideal, nós não temos um projeto de poder. Porque se a gente tivesse um projeto de poder, eu principalmente, eu ficaria onde eu estava, no judiciário como magistrado. Eu não sairia para poder ter uma outra vida, que na verdade não era política, era advocacia, não é? E nem jamais aceitaria um projeto dessa natureza. Mas eu sei de onde eu vim de comunidade. Eu sei onde eu estudei em escola pública. Eu sei meu compromisso que eu tenho com os mais vulneráveis, com as populações carentes aqui de Camaragibe, que representam 80% da população. Agora já estamos falando com o candidato juiz Luiz Rocha. Por que o senhor quer ser prefeito de Camaragibe? Servir, resume tudo. Em primeiro lugar, eu nunca precisei da política. Diferente dessa velha política que aí está, que vive disputando espaço dentro da política por razões de projetos pessoais. Eu não. Eu nunca exerci cargo político. Eu coloquei meu nome à disposição da cidade e disse o que foi que eu disse. A cidade, a população, se me quiser como nome novo, um nome capaz de mudar, com qualificação técnica para isso, com uma história de vida ao longo de 42 anos de vida pública, eu não preciso desenhar a minha honestidade nem minha integridade. Eu não tenho que me defender de processos por corrupção, por desvio de verba pública, por crime, não é? Por recebimento de propina. Enfim, eu não preciso me defender de nada disso, não. Então, meu propósito e se resume numa única palavra, servir. Servir ao povo de Camaragibe, servir às comunidades carentes e mostrar que com técnica, com respeito e honestidade, é possível fazer mais por essa cidade, é possível fazer com que ela entregue a você
munícipe, a você de Camaragibe, muito mais do que está sendo entregue, porque o que está sendo entregue são algumas migalhas de milho que são lançadas ao chão, enquanto o resto do banquete é comido por cima. Ou melhor, é comido por baixo, onde você nem enxerga. Doutor, a primeira vez que o senhor está pleiteando um cargo eletivo, o senhor tem um cargo de juiz, é a primeira vez que pleiteia um cargo eletivo? É a primeira vez. Eu nunca fui para cargo eletivo nenhum, nunca participei de nenhum processo político eleitoral, no sentido da política partidária. Eu presido uma entidade de juízes, eu participei sempre da atividade política, fui liderança estudantil, fui muito ativo na época da Escola Técnica Federal, na época... Eu comecei, na verdade, a fazer política estudantil, ser presidente de diretório acadêmico, de grêmio estudantil, já no ensino hoje que é chamado Fundamental 2. Não é? Então, ensino médio, faculdade, Escola Técnica Federal, sempre eu tive junto com a questão da política estudantil. Depois, pelo cargo, eu me afastei completamente da política e 30 anos depois de me aposentar, eu estou retornando ao meio político para poder participar, para poder fazer uma entrega, para poder servir, porque isso aí é uma questão de estar olhando para o retrovisor. Eu saí de dentro de uma favela, de uma comunidade, sei das dificuldades que se enfrenta, estudei escola pública, tive a sorte de estudar em escola pública de qualidade, que foi onde foi sedimentada a minha base para eu construir novos estudos, Escola Técnica Federal, que também foi concurso público, e iniciar uma carreira profissional dentro da área jurídica. Quais são as suas propostas, candidato, para melhorar a infraestrutura da cidade, especialmente na área que precisa de mais atenção? Eu vou trazer aqui para todos os candidatos uma pauta que é um problema hoje da cidade, que gera, de certa forma, estresse. O senhor vai para a aldeia sempre, o senhor mora em aldeia, o senhor sabe que esse trânsito de aldeia é muito complicado. Para quem vem à tarde para Camaragibe, sofre as duras penas. Pela manhã, esse efeito é o contrário. Para quem vai para a cidade, né, para a capital, acaba também sofrendo com o trânsito de Camaragibe. No seu governo, o que fazer para resolver essa situação, candidato? Olha, a questão da PE 27 é muito fácil chegar para aqui e dizer não é uma questão de uma rodovia estadual, a responsabilidade é do governo do estado. Tecnicamente, de fato, a responsabilidade da PE 27 está a cargo do governo do estado, mas isso não significa que o município não possa intervir. Pode, inclusive na forma de convênio com ressarcimento do investimento que for necessário. As instituições podem conveniar o município, o estado e até a União. Pode-se estabelecer um convênio para se ter a manutenção periódica da PE 27. O alargamento, a duplicação, a criação de uma faixa de ciclovia é um projeto que eu sou entusiasta. Até porque a ciclovia concorre com o turismo, vamos dizer assim, ecologicamente correto. Não é? O ecoturismo, que a aldeia é toda vocacionada para isso. Eu tenho defendido, você sabe disso, Jonas, do ponto de vista cultural, eu tenho defendido eventos de inverno e eventos de junino de maior intensidade, como a gente tem em Garanhuns, como a gente tem em Serra Negra. Se a gente tiver um evento de qualidade, respeitando a APA, não tem problema. Hoje você tem direcionamento de equipamentos de som que você consegue fazer um evento sem incomodar a vizinhança, sem incomodar ninguém. Não é mais aquela história de paredão, de música techno. Hoje existem equipamentos que confinam o som para uma direção só. Então eu sonho com a dinâmica de um festival de inverno em aldeia. Eu defendo isso desde que eu conheço Serra Negra. Não é? Serra Negra já vai em várias edições. A prefeita Luciele, inclusive, tenho muito carinho, é minha amiga. E eu vejo o sucesso que é em termos de emprego, geração de renda para a localidade. Nós hoje temos uma população de, vamos dizer, de poder aquisitivo, embora não seja, vamos dizer assim, politicamente vinculados aqui. Isso é muito ruim, porque a aldeia termina sem voz, porque não tem voto. Mas nós temos comunidades ali, no entorno hoje de aldeia, que precisam ser vistas e sair da invisibilidade. Então, a PE 27 hoje é um passo fundamental. Eu fiz um podcast há uns dias atrás, lá no Fala Juiz, com o pessoal de shows, com Lula Metal, com o Fernando da Faz Eventos. Nós tivemos um bate-papo sobre isso e o
ponto nuclear disso era a PE 27. Então a gente precisa melhorar não só a PE 27, mas a gente precisa melhorar as válvulas de escapamentos da PE 27. Então o que a gente tem? A gente tem a PE 16, que é a estrada da Mubeca, péssima, não é? Porque é uma rodovia constantes acidentes, porque não tem banqueta, não tem área de recuo, com curvas acentuadas, uma engenharia extremamente complicada, estreita, você tem muito acidente de baú, pancada de moto ali, sempre fatal, e você tem também a Estrada dos Macacos, que é um recanto de escoamento também, como você tem a descida da Telebrás, que você pega para outros eixos. A gente está vindo aí com a escola de armas de Araçoiaba, de toda aquela região, como a gente tem o arco metropolitano previsto, que está se tendo uma resistência muito grande. Dentro desse processo, o município precisa se integrar. Ele precisa participar disso, sobretudo para trazer uma infraestrutura melhor para a PE 27. Não adianta chegar aqui e jogar tudo nas costas do governo federal, por exemplo, como eu vi o candidato fazer ontem. Esse tipo de coisa não adianta. Isso eu não sou responsável por nada, é a União. Não, amigo, você tem que saber até onde você costura com a linha de casa, até onde você pode ter o recurso por emenda parlamentar ou por convênio com o governo federal e onde você deve buscar parcerias da iniciativa privada. Hoje, o gestor público mais atualizado, ele trata com parceria público-privada, a famosa PPP. São importantes para o desenvolvimento da localidade. Agora, a PE 27 tem solução, sim. Há possibilidade de duplicação, sim. A governadora já está em andamento com um projeto dessa natureza, né? Pensando exatamente nisso. Por enquanto, o recapeamento, enquanto não tiver, o município tem que chegar junto, conveniar, antecipar os recursos e conversar com o governo do estado para estabelecer essa parceria. É a maneira mais eficiente, mais rápida e mais eficaz para, a curto prazo, a gente obter uma solução para a PE 27. O senhor, candidato, em outros momentos, falava muito sobre essa questão de encostas. Inclusive, o senhor já fez alguns vídeos falando de barreiras. Eu pergunto, como resolver essa situação, já que Camaragibe tem inúmeras barreiras, problemas que não são de hoje, problemas que não foram resolvidos por diversas outras gestões e ficaram perpassando para as demais gestões. Como o senhor pretende resolver, na sua gestão, esse problema de barreira que Camaragibe tem e que deixa muita gente vulnerável? Olha, Jonas, eu tenho um pavor só de tratar nesse assunto de barreira, porque eu me dou conta de tudo que não foi feito e o que continua não sendo feito. Nós estamos aí praticamente nos despedindo de um inverno onde eu, particularmente, que conheço bem o problema das barreiras de Camaragibe hoje, em dados momentos, quando chovia, eu ficava tão apreensivo que você não imagina, quando a chuva era forte. Porque existem estudos feitos pela Universidade Federal de Pernambuco, há décadas, eu acho que dos anos 70 ou 80, apontando a situação do solo, da geografia e da topografia de Camaragibe. O que é que significa isso? Existem estudos desenvolvidos mostrando, inclusive, a qualidade nossa de solo, não é? Então, era para ter havido um envolvimento maior do município, não só ao fiscalizar melhor as locações urbanas, a ocupação do solo no município, como também nas áreas de encosta. Por quê? Porque nós temos um solo que é propenso ao deslizamento. É a qualidade do barro e do terreno que ele é propenso a isso. Por outro lado, se poderia ter iniciado um processo, vamos dizer assim, de reparo dessas áreas dentro de um planejamento sequenciado. Ora, é caro, é um trabalho caro, mesmo sendo feito da matéria-prima mais em conta, que é o concreto, mesmo sendo utilizado da Mantagel, a Mantagel tem época de duração. A Mantagel dura, em média, 5 anos. A lona, minha gente, que se coloca ali, o prazo previsto para a utilização de uma lona, que é uma medida emergencial, é de 30 a 60 dias. Já o concreto e o muro de arrimo, ele tem uma outra sobrevida se for tratado direito. Mas mesmo a Mantagel, você tem uma durabilidade de 5 anos, porque a base química daquilo ali é PVC. Então, ele tem raio UV, é protegido disso, mas aquilo ali é uma coisa que tem uma duração certa. Essa coisa de dizer só que as pessoas moram lá porque precisam, elas não moram lá porque querem. Não, muita gente quer morar lá. É seu lugar, nasceu lá, cresceu a casa lá, se casou dentro da comunidade, quer permanecer lá e tem o direito de permanecer até do ponto de vista legal.
Porque a única coisa que não existe é a legalização do solo, a legalização da moradia da pessoa. A encosta também não é só Mantagel. Não é? É preciso que se tenha uma ideia exata do que é. Você tem um tratamento de barreira, ele começa pelo muro de arrimo embaixo, vai pela impermeabilização da barreira e vai para cima dela, fazendo tanto a drenagem dali de cima da parte superior, como também a impermeabilização da parte da encosta para evitar que o solo comece a desmoronar por cima. Então, a ideia nossa, né, que eu já conversei com engenheiros e especialistas nisso, como o Ivo Barros, nós tivemos uma prolongada conversa dentro do programa Justiça para Todos, onde ele trabalha para Paulista, trabalha para Jaboatão, trabalha para Olinda e Abreu e Lima, se eu não me engano, outras cidades trabalhando, e Recife. Ele trabalha exatamente há 20 anos nessa área de barreira. É um trabalho caro, o muro de contenção embaixo é caro, o revestimento nem é tanto e a impermeabilização em cima é cara. Então é um trabalho... o governo federal não é só o governo federal. Existem formas de você trabalhar isso, da mesma maneira que você pode ter um planejamento. Qual é o meu sentido nisso? Como eu enxergo a solução dos problemas da barreira? Nós temos que ter um levantamento criterioso, que, ao que me parece, não foi feito até agora, entender a ocupação, pelo menos nos 10 pontos iniciais mais críticos, e aí a gente vai alargando 10, 20, 30 pontos. Nesses 10 mais críticos, nós vamos entender como houve a ocupação da população. Então, tem que se entender como vai fazer, como vai revestir, quais são os custos envolvidos, porque você tem hoje, por exemplo, programas habitacionais, Jonas, que você tem casas que vão de R$70 mil até R$300 mil. Habitacionais. Então, você tem que analisar o custo metro quadrado, fazer um planejamento, porque não existe planejamento aqui. Camaragibe é a cidade do improviso. Não é? Você faz aí um levantamento, você recebe um levantamento, como existe esse estudo da Universidade Federal, inclusive apontando os estudos críticos, e, no entanto, não há um planejamento para isso, para se fazer dentro de uma sequência. Candidato, depois de falar dessa solução que o senhor trará para as barreiras, como é que a gente pode pensar em uma cidade como Camaragibe, na região metropolitana, e não se fala tanto em habitacionais, que pode, inclusive, resolver um problema dessas pessoas que muitas vezes quer morar lá porque quer, mas às vezes muitas delas não têm mesmo para onde ir. No seu plano de governo, ou no seu governo, o senhor tem um plano para que possa pensar a moradia? O que será feito nesse contexto de moradia para Camaragibe? Jonas, eu, por sinal, até antecipei uma parte da resposta, que a gente tem aí que analisar custos. Veja, a preservação da pessoa, a preservação do camaragibense, onde ele quer ficar, é o primeiro ponto importante. Às vezes você tem uma casa num ponto crítico, todos os familiares moram ali e a pessoa não vai querer sair dali para ir para outro lugar porque está junto da família. Então, diferente só da parte técnica, a gente precisa ter um olhar também social e um olhar, vamos dizer, não diria sentimental, mas um olhar social mesmo, de compreender que é direito da pessoa querer permanecer junto dos familiares. Então, se houver uma situação dessa, onde houver um ponto crítico, o que é que tem que se fazer? Tem que se repensar esta situação. Então, em muitos lugares, por exemplo, é possível fazer não habitacional, mas fazer a construção de novas casas a partir de outras casas que estão em área segura, mas que são, vamos dizer assim, preservadas, elas não estão em área de risco e a gente pode deixar a pessoa na mesma comunidade, no mesmo local. Eu explico. Como seria isso, candidato? O direito de laje já é um direito consagrado. Você tem uma casa na parte de baixo e você pode muito bem regularizar a parte de cima. Lajeia, ocupa a área de cima, constrói uma nova casa e você tem a construção de cima legalizada e a de baixo legalizada, cada qual com o seu proprietário. Então, esses programas de ocupação regular... Mas seria isso para casa já existente, candidato? Claro. Se você tem familiares que concordam, você praticamente vai adotar um sistema de financiamento. Você vai ter um custo baixíssimo para fazer isso, porque você não vai ter, vamos dizer assim, grandes dificuldades para fazer. Você vai... E como convencer o morador que já tem essa... Não precisa convencer. O que eu estou falando é o seguinte, laje onde haja viabilidade de entendimento. O que eu comecei a sequência foi familiares... Certo. E o próprio ocupante do imóvel em área de risco querer
permanecer na localidade. Então, se ele tem as duas coisas, a boa vontade, como eu recebi várias ações onde as pessoas queriam regularizar, no Justiça para Todos eu recebi várias situações dessa, onde as pessoas queriam regularizar a casa que já tem feito. A casa da tia embaixo, a casa dela em cima, a casa dos pais embaixo, a casa da pessoa em cima. Então, essa é uma das hipóteses. A outra hipótese... E seria viabilizado pela prefeitura essa construção? Mas sempre tem que ser pela prefeitura. Existem verbas dentro do programa positivo. Não, eu estou perguntando só para a gente entender melhor essa sua proposta. Eu estou aqui para responder. Você tem programas como Minha Casa Minha Vida, não é? Que ele parametriza. Mas você tem dificuldades no programa Minha Casa Minha Vida porque você tem renda mínima. Você tem o valor máximo. Então, você tem um programa que, de certa forma, ele é restritivo para pessoas que não têm renda regular. Dou um exemplo. A pessoa que vende tapioca numa esquina com o seu botijãozinho lá de gás ou de fogareiro e tem sua renda por vender tapioca, ela tem uma renda informal. Ela não tem CNPJ, ela não tem uma carteira do Ministério do Trabalho, mas ela é gente. Ela é ser humano, ela é munícipe e merece atenção. Então, a primeira etapa seria essa identificação já a partir do direito de laje, tentando deixar a pessoa e sedimentar ela na comunidade. O outro passo são exatamente as construções de habitacionais dentro da geografia que nós temos. Não adianta dizer que aqui não pode ter empresa porque 80% é de morro. Isso está atestado, todo mundo já sabe. Não adianta dizer que a cidade não tem recurso, que é uma cidade pobre, que isso é mentira. A cidade não é pobre, não. A cidade tem um orçamento previsto de mais de R$500 bilhão. São 600 milhões de reais com 270 milhões para folha de pagamento. Uma cidade dessa nunca que é pobre. Ela é mal administrada e tem os recursos dela pessimamente direcionados. Então, falta gestão das pessoas que estão aí, inclusive essas que querem permanecer tomando conta da gestão. De que forma? Prometendo que vai fazer hoje o que nunca fez, não é? Sendo acusado de uma coisa e de outra aqui e acolá, como foi recentemente de superfaturamento, uma CPI aberta, um requerimento de CPI aceito do superfaturamento. Que lugar é esse, meu amigo, que a gente só aparece com a cidade? Você não se envergonha, não, da sua cidade? Porque a gente só vai para a mídia, só vai para os jornais, só vai para a TV com porcaria, com corrupção e com superfaturamento. Aliás, então, essa CPI que eu acabei hoje pela manhã questionando só por que agora? Porque tem tanta coisa a ser questionada. Porque convém, porque é a política. A Câmara agora resolveu porque existe uma banda da Câmara agora. Com um candidato. Existe uma banda da Câmara com um candidato que não é a favor do outro. Ótimo que abra a CPI, abram mais. Abram muito mais. Abram, inclusive, para cortar a carne dentro de casa da própria Câmara. Porque a gente sabe que tem operações circulando aí dentro das delegacias de repressão ao crime organizado. Tem menino aqui não. Entendeu? E é por isso que eu digo, tem gente de um lado e gente do outro. Eu teria vergonha de ter um candidato corrupto ou acusado de corrupção. Eu teria vergonha de ter um candidato que não fez nada ao longo de 6 anos e tá batendo nas costas dele e dizer, esse agora vai fazer. Só se você for imbecil, idiota ou do contrário, você queira ganhar alguma coisa. Porque não me convence, me perdoe, mas essa é a realidade. Você tá sofrendo, olha... Eu vou dar uma paradinha aqui só para fazer um parênteses que a gente estava no habitacional. E o habitacional é longo para conversar porque o planejamento é de recurso. É de captação de recursos, de parceria público-privada também, de recurso internacional. Porque eu sei onde se busca recurso para isso. Não é só governo federal, não. Porque se você tiver um governo que você seja oposição, as portas estão travadas. Você vai passar 4 anos fazendo o quê? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, olha, gente, corrupção, tá? Você... que eu estou falando aqui, me dirigindo a cada um de vocês que gosta de bater nas costinhas do bandido de estimação que você tem, do corrupto de estimação que você tem, seja ele quem for, não estou aqui citando o nome. Mas você que gosta de fazer isso, saiba que sua vida pode estar em risco futuro, ou mesmo da sua mãe, de sua filha, de seu irmão. Vou dar um exemplo só na saúde. Quando você bate uma tapinha nas costas de um corrupto bandido que vai lá e rouba o dinheiro da saúde e tira do atendimento médico, o que você está fazendo é colocando pessoas em rota de morte. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Eu vou lhe dizer, se você tem um plano de saúde... ótimo, eu sempre digo isso, ótimo para você, mas a maioria da população, principalmente as populações que estão aqui nas encostas e no morro, eles não têm nenhum plano de saúde. O que eles têm que fazer é esperar que o atendimento público, e quando chega lá, que não tem médico, não tem cirurgia, não tem medicação, sabe qual é o resultado? A morte.
Morre porque os recursos foram desviados para o bolso do seu bandido de estimação, do seu corrupto de estimação. Então pense sempre nisso quando chegar no dia da eleição, você for votar. Saiba disso, que você está colocando, muito mais das vezes, seus parentes, sua família, seus amigos, numa linha de risco de morrer por falta de atenção médica. Olha, nós estamos sabatinando hoje o juiz Luiz Rocha, candidato pelo DC, respondendo aqui as perguntas. Daqui a pouquinho nós vamos continuar, porque agora a gente vai fazer o merchan dos nossos apoiamentos, quem apoia também esse momento tão importante que está acontecendo aqui. Vamos falar dos nossos parceiros, e a gente começa a falar então da Giromídia. Um abraço a todos da Giromídia ligados com a gente. Tá aqui, ó, a Giromídia. Chegou a etapa fundamental para sua campanha, a escolha da empresa que irá produzir os seus materiais gráficos. Você sabe que a publicidade é tudo. Então, você vai fazer perfurados, adesivos, santinhos, praguinhas, bandeiras e muito mais. Giromídia, qualidade é a nossa impressão. Contamos com equipamento de última geração, entrega em até 24 horas. Anote esse número, atenção, candidato: 996541165, 996541165, para você fazer o seu material com a Giromídia. Deixa eu falar aqui também para você agora da Raica Autopeças. Você que tá aqui com a gente, os amigos da Raica Autopeças, um abraço a todos que fazem Raica, ouvindo a gente. Meu amigo Robson, um abraço forte, tá ligado com a gente também. Muito obrigado pelo carinho, tá aqui, ó. Raica Autopeças tem promoção para você, aproveita as promoções da Raica Autopeças. E eu falo agora da Semevet. Olha só, chegou em Camaragibe plano de saúde, ó, pra pet. Você que é louco pro seu pet, você que é apaixonado pro seu pet, então diga: eu sou pet. O plano de saúde do seu pet. Consultas, vacinas, exames, serviço hospitalar, planos a partir de R$ 2,33 por dia. Eu Pet. Agora você já sabe, você tem a segurança de ser atendido em uma clínica médica veterinária completa e com a comodidade e facilidade de ter à sua disposição o plano de saúde Eu Pet. Informações no 3334 6060 ou 3458 7997 Semevet. Falar agora para você da Auto Lima Peças e Serviços, seu carro em boas mãos, fica na PS5. A família Lima tá ligada com a gente. Alô Júnior, alô Lúcia, alô todo mundo que tá ligadinho com a gente na Auto Lima Peças e Serviços, seu carro em boas mãos. Tá aqui, né? Tá aqui, ó, Auto Lima. Eu fico confundindo aqui, ô Cristian, que lado está? Mas tá aqui, ó, tá aqui Auto Lima. Um abraço aos amigos da Auto Lima ligados com a gente, obrigado pelo carinho da audiência também. Vamos voltar aqui, aproveitar agora, deixa eu dizer pra você, se você está precisando de um endereço fiscal ou comercial, entre em contato com o Camará Escritório Virtual. Estamos aqui no Camará Escritório Virtual, e aí você que está querendo o endereço fiscal, está querendo aquele escritório, aí você fala aqui com o pessoal do Camará Escritório Virtual. E vem aí Teleame. No conforto da sua casa, você ser atendido pelo médico. A AME, que já atende na Padre Oséias Cavalcante, tá chegando a AME Aldeia e tá vindo aí o Teleame para você. Aguarde, tem muita informação. E Faz Mais Tecnologia, você pode, é claro, fazer muito mais pela sua empresa com a Faz Mais Tecnologia. Nos acompanhe sempre. Um abraço, Cristian, tá hoje colaborando com a gente. Lá no estúdio da Camará está o meu amigo Casca de Bala Demir Xavier, viu, doutor? Um abraço também ao pessoal de Nato da Beleza. Meu amigo Renato mandou aqui o telefone. Sempre Nato da Beleza, né, ô Renato Silva? Um abraço pra você, é 986101425, aliás, 28, 986101428. Renato Silva e Nato da Beleza tá aí também com a gente. Um abraço, muito obrigado. Eu quero abraçar todo mundo que tá ligado com a gente, acompanhando aqui esse bate-papo. Aliás, essa sabatina é diferente daquela entrevista que a gente tá acostumado a fazer, tá? Estamos também levando para você muita informação. Deixa eu aproveitar dizer que nós estamos ao vivo pela Câmara FM também. Você que nos ouve pela Câmara FM, muito obrigado. A gente agradece de verdade o carinho de todos. Doutor, uma coisa que a gente precisa discutir na cidade,
e eu estava no programa agora, antes de vir aqui para o podcast, para a gente fazer essa sabatina, o Christian do Cachecol disse ter presenciado ontem um assalto lá na Arena de Pernambuco. E como o senhor falou antes, na outra pauta, de que tudo se coloca no colo do governo do estado, tudo se coloca no colo do governo federal, segurança pública também é um comprometimento da gestão municipal. No seu governo, o que o senhor vai fazer para melhorar a questão da segurança pública em nossa cidade, haja vista que Camaragibe está no ranking da terceira cidade mais violenta? Eu queria, Jonas, pedir licença para você para responder 2 perguntas bem rapidinho, que são respostas. A primeira é Lucas Cadu, que está aqui cheio de perguntas. É porque a gente não está respondendo as perguntas do pessoal da live, tá bom, doutor. Tá certo. Tá? Então eu vou pedir para o senhor atender. A gente está fazendo aqui a sabatina, a gente tem essas regras, foi acordado exatamente isso. Pronto. Para que fosse respondido. Não, sem problema. E foi dito também que a gente não ia para perguntas paralelas. Ok. Apesar de... Lucas, depois eu lhe respondo sua pergunta até no privado. Pronto. E a Educa Gadelha também, que é a questão de recurso, eu vou explicar agora, porque inclusive tem conexão com essa questão. A questão da segurança pública, Jonas, particularmente é uma questão que eu conheço pela minha vivência profissional, não é? Eu conheço a segurança pública da rua, já passei pela a antiga Secretaria de Segurança Pública, até o sistema prisional. Então, eu conheço as etapas da criminalidade, como também sei os vetores da criminalidade. Gente, vetores é aquilo que impulsiona, né? Que motiva. Então, eu conheço os motivos da criminalidade hoje muito mais, vamos dizer, impulsionada pelo tráfico do que pela criminalidade pura e simples que a gente sempre viu acontecer nas épocas antigas, que era briga, desafeto, cachaça, intriga, discussão às vezes por besteira, cometi um homicídio, briga de família. Hoje não, a gente tem uma questão séria, grave, impulsionada pelas drogas, impulsionada pelo tráfico de drogas, que virou o grande negócio do século, não é? Se ganha um menino, um adolescente para trabalhar dentro do tráfico hoje, recebe um valor que é muito maior do que, por exemplo, um ajudante de obra. Então, a situação não é fácil. Mas sempre nós estamos na pendências de recursos. E aí é onde a pergunta da moça fez. Porque, caramba, será que Camaragibe tem recursos? Olha, nenhum gestor público vai para o cargo amarrado ou a pulso. Obrigado. Ele vai porque ele ofereceu o nome dele e se candidatou. Se ele não tem competência para fazer, ele deveria não estar lá no cargo. Errou o eleitor que colocou ele lá sendo incompetente. E se ele foi dizendo que ia resolver e está lá roubando ou está lá não cumprindo as promessas que fez, cabe a você destituir. Principalmente, cabe à Câmara de Vereadores se precipitar, se adiantar e tirar de lá também, porque a Câmara representa o povo. Agora, recursos não é resposta a não ter recursos. Existem recursos, acredito piamente aqui em Camaragibe, que são mal direcionados. Então, cabe-se buscar parcerias de emendas parlamentares. Esse é o primeiro socorro natural. Conveniar com o governo estadual, conveniar com o governo federal, trazer com recursos. Mas, normalmente, esses recursos também exigem uma contrapartida do município. Não é, Jonas? Que pode ser tanto recurso em dinheiro, como recurso... Pois não, Jonas? O senhor me permite... O pessoal está cobrando aqui, dizendo que ontem eu permiti que as perguntas... não sou hipócrita, para quem está me chamando de hipócrita aqui na live. Primeiro, as perguntas foram direcionadas para o meu WhatsApp, tá? E aí eu também li algumas perguntas que estavam na live. Mas em nenhum momento o candidato respondeu direto às perguntas da live, tá? Se o juiz quiser, se o candidato quiser passar para mim as perguntas que ele gostaria de responder, o senhor repassa. Não, eu faço. De regra, eu respondo a toda e qualquer pergunta. Eu só não respondo, minha gente, agressão, provocação, porque aí não tem resposta. É porque assim, veja, o senhor estava respondendo diretamente à live. Tá? Entendi. Então, as perguntas, se alguém quiser fazer, o WhatsApp é o 98605-6201, tá? Faz direto aqui no WhatsApp, que eu vou fazer sem nenhum problema. Agora, o candidato não pode responder direto às perguntas que estão sendo da live, então a gente sai do jogo. É porque o pessoal tá querendo provocar, querendo motivar, que foi o caso do rapaz ali, história do PL, não sei o quê. Exatamente. Olha, gente. A sabatina aqui é para discutir plano de governo. Era o que eu ia dizer a ele. Eu disse, olha, não vou responder aqui perguntas sobre isso, coisa passada, inclusive que eu já me pronunciei, Lucas, publicamente. Não vale a pena falar aqui
aqui. Vamos aproveitar esse horário para poder a gente explorar o que Jonas está trazendo. Agora, se o senhor quiser abrir esse parênteses e quer tratar também desse assunto partidário, a gente abre um parênteses e trataremos disso de forma justa. Vamos falar de governo. Agora, vamos não vai falar ser permitido ao convidado responder direto à live. Vamos e falar... ele está dizendo aqui que é jornalista. Você teria que estar aqui na bancada para conduzir, ou você faz uma entrevista, convida o candidato e você pergunta direto para ele com suas regras. Porque aqui as regras é do programa. Eu tô tranquilo, Lucas, fique tranquilo. Depois entre em contato comigo, eu te dou entrevista, eu respondo. Eu nunca deixei, nem enquanto juiz, nunca deixei a imprensa, nem a mídia, nem ninguém de informação no vácuo. Não deixo. Sempre dei com muita satisfação, inclusive em temas críticos, quando eu era corregedor de presídios também. Sempre atendi. O pessoal de todas as emissoras de rádio e TV do Recife sabe disso. E até hoje eu me afastei por conta da política, mas eu ainda dou a informação. Mas vamos voltar lá que eu estava falando da questão de recurso, de obtenção de recurso. Existem instituições internacionais, as mais variadas, onde você pode tirar proveito no sentido de fazer parceria com essas instituições para ela aportar equipamentos ou recursos dentro do município, ou seja, trazer para cá. É porque as pessoas não sabem. Aqui em Camaragibe, os gestores não conhecem esse caminho. Eu já fazia esse caminho há 30 anos atrás, quando eu fui diretor do Programa Mundial de Alimentos da ONU, da Organização das Nações Unidas. Não é o programa, eu trazia inclusive doações vindas do Canadá, para ser mais exato. E trocava aqui por trabalho, fazia lavandaria comunitária, Poça Amazonas, passagem molhada. Então, uma infinidade de situações. Trazendo esse assunto para o eixo segurança pública em Camaragibe, não é o que Christian viu, não é, que presenciou um assalto, tem sido uma constante. Vou dar um exemplo. Não é? Eu não vou falar dos bairros mais críticos, porque até o pessoal assim fica um pouquinho magoado, mas todo mundo sabe quais são os bairros mais violentos e onde o tráfico está mais intenso. Em Aldeia não se falava nisso, mas hoje nós temos já uma situação de comunidades, não é, como tem aqui pertinho do estúdio, onde o pessoal já está querendo decretar silêncio, toque de recolher. Veja que ponto a gente está chegando. Quer dizer, há uma acomodação. E aí eu não falo não só do município, mas também do Estado em relação à questão da segurança. Primeiro lugar, básico, eu tenho batido nisso dioturnamente. Minha gente, não há guarda municipal que exerça seu papel sem estar armada. É uma instituição de segurança pública, reconhecida hoje pelo Supremo Tribunal Federal como integrante do Sistema Nacional de Segurança Pública. Ela exerce um papel de segurança na rua. Esse pessoal tem que estar bem equipado e, sobretudo, armado com arma letal. Não é arma de choquinho, não, porque a arma de choque ela tem uma outra finalidade dentro da gama de assuntos de segurança pública ou de segurança pessoal. Ela tem uma outra finalidade muito mais de imobilização do que se defender de tiro. Não se defende de tiro com arma não letal. Então é preciso que o guarda municipal esteja armado por um motivo primeiro e básico. Ele, para defender o seu patrimônio e a sua vida, ele precisa primeiro poder defender a dele. É instintivo. Ora, você recebe um chamado para poder ir fazer um atendimento e quando você chega lá tem uma pessoa armada e você desce do carro, 4 companheiros, 8 companheiros e o cara com 2 pistolas na mão. Você vai para onde? Disse ali, não dá para mim não, eu estou voltando. Então, não é porque eu seja conservador, porque eu seja de direita, que eu defendo as armas. Não, eu cresci dentro de um ambiente de segurança pública. Eu participei de curso de segurança pública. Eu fiz curso de inteligência dentro da Escola Superior de Inteligência do Exército em Brasília. Eu sei como funciona a segurança pública. Então, essa história, esse discurso ideológico de que arma não funciona... Minha gente, segurança pública é uma coisa, ideologia é outra. A gente tem que analisar do ponto de vista técnico. Então, em primeiro lugar, a gente tem que deixar os 200 guardas municipais que a gente tem em Camaragibe prontos para fazer a defesa, porque são eles que estão na ponta do sistema na rua. E, em segundo lugar, fazer uma integração muito mais ampla da Guarda Municipal com a Polícia Civil e com a Polícia Militar. Isso já é um trabalho que vem sendo desenvolvido, sobretudo, na Secretaria de Defesa Social. Candidato, eu vou apenas puxar para um assunto que não está aqui na nossa pauta, mas é algo que o senhor pode esclarecer, aproveitando essa plataforma hoje, a Câmara FM, o site da Câmara, os aplicativos aqui no meu Instagram, para explicar uma curiosidade.
um ouvinte, o José Nilson de Andrade, ele passou aqui no WhatsApp e ele disse o seguinte: Jonas, bom dia. Como ficou a chapa proporcional do DC? Quando a gente entra lá no site, temos 24 candidatos a vereador inscritos. Ele está querendo entender exatamente isso, senhor. Como é candidato do DC, está mais apropriado para poder explicar e aproveitar esse momento aqui, candidato. Eu acho que, como é o nome dele? José Nilson de Andrade. José Nilson, olha, em primeiro lugar não tem 24 candidatos. Eu acho que deve ter aí 32. Porque cada chapa tem 14 mais 2, a proporcional e a majoritária. Então, tanto houve inscrição de candidatos do grupo da gestão, que era o que estava nos perseguindo e ainda continua nos perseguindo, tentando tirar a gente de participar do processo político, tomar o partido, porque o partido já estava com o André Moliterno sobre a presidência há meses e meses. Não é? Então não venha com essa história. Ninguém aqui do lado de cá, que está junto comigo, o André Moliterno, que é o presidente do partido, está querendo tomar o partido. A gestão nunca teve o Democracia Cristã dentro do grupo de partidos que apoiava ela. Essa negociação foi feita no dia 6 de abril, às 22 horas, apenas 2 horas antes, Jonas, do prazo se fechar para substituição de partido. O pessoal ficou todo prisioneiro lá dentro. Então, o que existe foi feito 2 convenções, foi feita uma chapa, mas hoje o próprio presidente estadual do partido já reconheceu, recuou, declarou que só reconhece a chapa presidida por André Moliterno e encabeçada por mim, e desconhecendo completamente a chapa montada, digamos assim, e a convenção realizada pelo candidato da gestão, que apesar de não ser nem filiado ao partido, mas entende que tem direito, não conhecendo, até porque essa chapa não cumpriu a norma estatutária. Então a Justiça Eleitoral é quem vai decidir. Existem 3 processos e ainda por cima impugnaram a nossa chapa mais uma vez, tentando nos derrubar, e não conseguiram. Talvez a nossa proposta, não é, de fiscalizar, de instaurar uma auditoria no primeiro dia que a gente assumir a prefeitura, se o eleitor entender que quer essa mudança, que quer fazer a diferença, talvez essa proposta nossa, baseada nisso aqui, ó, que está aqui, a vassoura, isso aqui é literalmente para varrer corrupto e bandido. Isso aqui não é uma ideia que eu criei, não. Eu apenas adaptei aos tempos atuais. Essa vassoura é o símbolo, e muito mais forte, porque ela representa a dona de casa de cada comunidade. Representa a dona de casa sofrida, que acorda com os meninos sem saber ter o que comer. Representa a avó que vai para um posto de saúde, um idoso, e não tem atendimento e encontra as portas fechadas. Isso aqui representa a dor do povo. Não é uma brincadeirinha, não. É a dor do povo que eu conheço. Então, o DC hoje, do nosso lado, é feito por pessoas que têm compromisso com essa vassoura, porque se não tivesse, eu não estaria aqui. Então, pode ter certeza que a justiça será feita. O que ela vai fazer, eu não sei, mas a justiça será feita. Doutor candidato, eu estou ainda no hábito de chamá-lo de doutor, parece até ainda estar no Justiça para Todos, mas estamos na sabatina. Candidato, nós temos aqui um problema que todo mundo já comenta. Como o senhor pretende melhorar o transporte público da nossa cidade e garantir que ele seja acessível e eficiente, já que há uma grita sobre o transporte público e a última solução que foi tomada talvez não atenda a população como um todo, e a partir de 2025, no seu governo, o que o senhor vai fazer para melhorar o transporte? Jonas, isso está gravado. Quando se começou essa história de consórcio metropolitano, eu avisei, inclusive, alguns vereadores com quem eu tenho conhecimento. Vejam com muita cautela essa situação do consórcio, porque nós temos 14 cidades na região metropolitana. Você que está nos assistindo, presta atenção que eu vou falar agora. Não estou falando pela primeira vez, tem gravado, já falei isso outras vezes, eu acho que 2 ou 3 vezes abertamente em programa. Tá? Nós temos 14 cidades da região metropolitana. Apenas duas faziam parte desse consórcio, Recife e Olinda. Tentaram colocar outras cidades dentro desse consórcio e não foi aceito. Consórcio, o principal gestor dele é o governo do estado, então é quem dita as regras. Nós tínhamos aqui o quê? Uma cooperativa acabada,
não é? Presidida pelo irmão Lindomar, acabada, detonada, destruídas. De um lado, ele tinha razão no que dizia, que ele conversou comigo, eu conversei com os diretores da cooperativa, os opositores, dialoguei com todo mundo. De um lado, ele dizia que a prefeitura criou uma subvenção, que quem terminou de pagar era a cooperativa. E eu disse, tome uma decisão judicial, Lindomar. Do outro, você tinha péssima qualidade de serviço, porque é evidente que se ele não recebia o que devia ser pago pela prefeitura, o patrimônio foi se deteriorando. Fora o passivo que a cooperativa deixa com os cooperados, 13, se eu não me engano, que saíram. Então, se a cooperativa caiu naquela situação, eu não tenho a menor dúvida que existe uma responsabilidade do município e de gestores que falharam na fiscalização, falharam na readaptação da planilha de custeio do transporte público, falharam na condição, se ele está correto, de pagamento do que era justo para ser remunerado como uma empresa prestadora de serviço público. O que é que precisa ser visto agora? Existem falhas, bairros sem ônibus, bairros sem transporte, bairros que estão com o veículo fora da rota, outros que só entra micro-ônibus, como é o caso do Viana, não é? Você tem que, para passar por baixo do pontilhão e ser atendido, tem que ser um veículo pequeno. Então você tem as situações mais diversificadas. No Santana, que tem uma subida ali no Santana, que o óleo bate por ali, dia de chuva, o carro grande não consegue subir porque derrapa. Então você tem situações que precisam ser colocadas novamente à mesa e planejada. O consórcio, a participação de Camaragibe no consórcio precisa ser reavaliada. A planilha de custeio precisa ser reavaliada. Havia um direito que era concedido para a faixa etária maior de idosos, com um número maior de idade, um atendimento maior, que não foi cumprido e foi detonada. Então a gente precisa reavaliar isso. E o projeto de lei que aprova a entrada, ele pode ser revogado por outro projeto de lei que revoga. Então, se o consórcio não está atendendo o interesse, se pode mudar essa situação. Camaragibe não está condenado a ter um transporte público deficitário, ruim e que não está atendendo a população. Cabe ao gestor, o prefeito, no caso, propõe um projeto de lei, se é da competência dele, vai para a Câmara e aprova e revoga e reestrutura a concessão de serviço público. Candidato, como resolver o problema de saúde? Ontem eu perguntava para o candidato Felipe Dantas sobre essa questão. Nós temos 45 unidades de saúde, temos o SEMEC, que hoje é um hospital, nós temos a maternidade. Mas nós temos uma população que reclama do atendimento, que reclama da medicamento, que reclama de médico. E isso é uma constante. Estou há 15 anos na comunicação e parece que eu escuto essa retórica o tempo inteiro. Como resolver esse problema de saúde? Candidato? É porque o senhor está atento à live. É o hábito que eu tenho. Eu faço também. Aí termina que eu fico olhando aqui. Mas eu estou muito atento à sua pergunta, porque quando você começa, talvez assim, por ter assistido muito você trabalhar, eu já sei o caminho mais ou menos onde você vai tomar. Então, a questão da saúde é tão simples que você não consegue alcançar a solução. E nem você acha que é viável. De fato, nós temos 45 PSFs, não é? Unidades hospitalares. O Aristeu, SEMEC, e você tem os postos de saúde da família, os postos de atendimento de saúde da família. Na realidade, cresceram a estrutura de saúde de Camaragibe apenas fisicamente, dizendo aqui tem um posto de saúde. Depois sucatearam o que existe de mais precioso dentro de um segmento como saúde, que é a mão de obra. E, por último, afundaram a possibilidade do cidadão encontrar medicamento nessas unidades hospitalares. Então, a gente tem 3 pontos básicos no eixo de saúde de Camaragibe. Não existe atendimento, não se trata de péssima qualidade. Não existe atendimento, não existe medicamento. A mão de obra é uma mão de obra que precisa ser melhorada, não no sentido quantitativo, mas, sobretudo, no sentido qualitativo. A gente tem hoje, por exemplo, nos agentes de saúde, uma faixa etária de idade, Jonas, que eu verifiquei isso já avançada. Então, começa a haver certas dificuldades para poder fazer um atendimento numa cidade que 80% é de ladeiras e de encostas, de morros. Então, começa a dificuldade por aí. A parte de medicamento, mais uma vez, problema de gestão, de descaso, de desrespeito pelo povo, não é? De falta de compromisso com a cidade, com a população. A gente hoje vivencia uma coisa dentro da cidade que é uma coisa incrível.
Nem todo filho de camaragibense pode ser filho de camaragibense. O pai pode querer que a criança seja camaragibense, a mãe pode querer e a prefeitura, o município não vai permitir. Simplesmente porque ela vai chegar na maternidade, se tiver no atendimento no pré-natal um mínimo de risco, ela já começa a apontar para Barro Lima, já começa a montar para Recife. E aí termina que a criança nasce recifense, embora os pais quisessem que essa criança fosse camaragibense. Quer dizer, até o direito à natalidade, ao local de nascimento, foi retirado do povo de Camaragibe. Você não tem uma cesárea realizando, você não tem uma cirurgia que não seja de hérnia, não é? Você tem uma unidade hospitalar que atende de um lado gente, do outro lado pediatria. Isso está funcionando? A gente sabe que o povo diz, porque a voz do povo não engana ninguém, não. Então, essa situação vai ser resolvida com planejamento. Como, em primeiro lugar, como é que se resolve, não é, uma análise de qualquer setor? Primeira coisa, diagnóstico. Então, a gente precisa saber o que está funcionando em termos de posto. A gente tem 5 zonas administrativas, as RPAs. Mas essas zonas podem não representar uma divisão necessária. A gente precisa diagnosticar o que tem. Entender o que tem em termos de força de trabalho de profissionais dedicados, médico, atendentes, técnicos, enfermeiros. A gente precisa ter o que é feito, como é feito. Só um tipo para concluir, Jonas. E trabalhar em cima disso com o diagnóstico. Agora, a grande sacada da saúde de Camaragibe para sair do buraco que ela se encontra chama-se terceirização de serviço. E aí é preciso saber para poder não vender mais ainda a alma do povo. Porque ou você terceiriza com cautela, trabalhando com cautela, ou você adota prestador de serviços dentro de contrato temporário. Agora, ou você sabe fazer esse tipo de gestão, ou vai virar cabide de emprego de amiguinhos e de lideranças, vai virar um atendimento precário, tanto ou pior quanto já existe. Entendeu? Ainda dentro dessa pauta... A terceirização, para mim, é a solução. Agora, o diagnóstico e, sobretudo, intensificar o atendimento primário. Por quê, Jonas? 85% das questões de saúde podem ser resolvidas no atendimento primário. Isso é um dado. Ali, ó, no atendimento de primeiro lugar, 85% pode ser resolvido, ficando 25% para as questões mais complexas. Candidato, ainda está dentro dessa pauta. O senhor pretende criar novas unidades? Vai criar hospital? Olha... Criar unidades é uma coisa, criar hospital é outra. Criar unidades em si, eu não vejo a necessidade, porque as que têm instaladas, elas precisam ser trabalhadas, equipadas e colocada a mão de obra profissional adequada. Então, você com 45 postos numa cidade que tem 30 bairros e algumas comunidades, você está com um certo equilíbrio. Agora... O que é que acontece? Se isso não estiver funcionando, estiver fechado, faltando água, não tem medicamento, ele não está servindo para nada. O hospital aqui é uma necessidade, Jonas. Ele pode, inclusive, integrar duas funções. Ele ter uma área de maternidade, ter uma área de atendimento de emergência, ter uma área de atendimento primário, que é atendimento inicial, para reter aqueles 85% e aí a gente finalizar dentro de uma construção de saúde que realmente funcione, inclusive fazendo concurso para adquirir profissional que ninguém quer, porque o concurso traz a mão de obra permanente e traz a folha de pagamento permanente. Eu tenho 2 perguntas para fazer para lhe dar os 5 minutos para o seu tema livre. A primeira pergunta é sobre... Aliás, a pergunta que eu quero fazer é sobre geração de emprego. Como o senhor vai fazer para gerar emprego em Camaragibe? Olha, o que eu vi uma vez foi horrível. Foi o candidato ex-prefeito daqui chegar no púlpito da Câmara para dizer 2 coisas. A primeira, que a cidade, por ser morro, ela não tinha condições de ter uma indústria, não tinha área. E a segunda, que era uma cidade muito pobre, que não tinha condições nem recurso. 2 situações infelizes, 2 colocações infelizes que não correspondem à realidade. Eu sempre trago como exemplo, você que está nos assistindo agora, eu trago o exemplo de Caruaru. Alguém lá atrás começou com uma máquina de costura a fazer os jeans e trazendo mais. E isso foi dividindo em facções, no sentido de divisões. E hoje a gente tem um grande e intenso comércio na região do Agreste, Toritama, Caruaru, aquela região toda, Santa Cruz do Capibaribe, voltada para o setor têxtil, mas com várias empresas trabalhando em várias casas.
Em João Paulo II, na subida de João Paulo II, no meio da ladeira ali, tem um cidadão numa casa à esquerda que eu tive a oportunidade de visitar, que ele faz um trabalho lá só de bordado. São máquinas dentro de casa. Eu fiquei encantado com aquilo, porque aquela ideia é a ideia que foi plantada lá em Caruaru, foi plantada e que trouxe a região para o nível de riqueza que ela tem hoje. Outra cidade, não é? Araripina, Trindade, uma região sertaneja, onde você tem ali o quê? Você tem o polo gesseiro, onde todo mundo trabalha de ladinho de casa, fazendo placa, fazendo material de gesso, gerando emprego, renda e desenvolvimento para a cidade na medida que o capital circula. Camaragibe está em cima da região metropolitana, tem uma população de 150 mil habitantes que dá para desenvolver um bom trabalho. Nessas áreas de encosta hoje, a grande sacada é tecnologia. É conhecer quem pode trabalhar em tecnologia. Primeiro, trazer novos talentos, porque tecnologia hoje você trabalha com notebook e com acesso à internet. Então, a tecnologia, um trabalho vinculado ao porto digital, não é? Um trabalho vinculado a instituições internacionais. Hoje você pode educar, ensinar tecnologia a um aluno aqui no Alto Padre Cícero, no Alto São José, com os alunos da escola Marcelo José, lá com a professora Adriana, com a diretora. A gente pode educar os alunos, ensinar tecnologia a eles, recursos digitais para eles, com um professor no Alasca, com um professor no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, na Espanha. A Universidade de Salamanca, ela tem programas EAD, que é ensino à distância. Então, existem várias possibilidades. Agora, para mim, passa pela capacitação, pelo desenvolvimento técnico, primeiro no polo de tecnologia, segundo na identificação de atividades que possam ser fracionadas dentro das casas. A gente possa ter esse tipo de desenvolvimento. E fora isso, é criar os programas onde a gente possa ter a capacitação para o primeiro emprego. Nós temos segundo o IBGE, nós temos uma população relativamente pequena em termos da faixa etária inicial, que é o adolescente chegando aí para os 20 anos. Só para a gente esclarecer, aqui onde nós estamos, a Faz Mais Tecnologia é uma empresa veiculada ao Porto Digital, inclusive. Pois é. Através do programa de residência do Porto Digital. Eu não sabia, nem quis entrar em detalhes, mas é o que eu acredito, porque eu sei que existe e sei como fazer. A diferença é essa, gente, é saber como fazer e acreditar. E, acima de tudo, ter credibilidade para conversar com as instituições internacionais, conversar com as instituições públicas e trazer o benefício para a cidade. A tecnologia é apenas uma das coisas, mas você tem, por exemplo, a parte de costura, você que pode ser desenvolvida casa a casa, você tem a parte de desenvolvimento de arte, que você pode trazer casa a casa. Aqui não funciona a cooperativa de artesanato, que estão as traças. As cooperativas, se eu não me engano, em Alberto Maia, inclusive, tem uma cooperativa que está lá entregue. São 200, eu tive aquela feira de artesanato, a FENIT, né? Eu tive na feira de artesanato, conversei com o pessoal de Camaragibe, que estava dentro da loja do município. E eu sei o que eu vi deles. Não é? Ali, é bom ficar ali, mas abandonados. Então, a gente precisa criar uma dinâmica dentro da área de desenvolvimento, também facilitando e estimulando os empresários que já existem, tanto para a operação de geração em renda, e isso a gente tem um projeto que eu vou dizer aqui de primeira mão. Nós temos a tentativa, nós vamos tentar fazer isso, de reduzir a carga tributária. Nós vamos tentar? Não. A gente já sabe que é possível fazer. Anote aí, 27%. É uma provocação, parece, né? Para o meu 27%, porque eu sou 27%, mas é 27% de redução na carga tributária da cidade. Mas a gente vai fazer isso, como o pessoal diz, lindamente. E isso vai gerar, sabe o quê? Vai gerar oportunidade de treinamento para os jovens, capacitação, porque uma coisa é você tirar secamente para poder dar um empreendimento, trazer um empreendimento. A outra é você fazer. Teremos aí senhores empresários, teremos aí senhores residenciais que tem aí, pagam IPTU, ISS. Nós teremos uma redução da carga tributária 27%. Eu vou conseguir reduzir em 27% a carga tributária desta cidade. Candidato, eu quero que o senhor seja bem breve para falar só desse tema. Educação, porque eu vou trazer os 5 minutos para o senhor ter o tema livre. Fale para a gente sobre educação. São 25 escolas, não é, que precisam ser conceitualmente revistas.
Não é na grade de ensino, eu não estou falando da grade de ensino, que pouco depende da escola. Não é? A gente segue uma lei de diretrizes básicas de ensino, que é nacional, não é? E a gente precisa trazer, capacitar essa escola para ela entregar mais. Eu tenho muito receio do desestímulo que a gente está provocando, tanto nos professores, que são, vamos dizer assim, é o grande acervo da educação de Camaragibe, como os educadores, como os pedagogos, como os diretores de escola, como o próprio aluno. Porque hoje os professores estão enfrentando até os conflitos familiares. E as famílias entregam os alunos na escola acreditando que é o professor que cabe educar a educação que ele teria que ter dado em casa. O que a gente precisa é ter um escalonamento contínuo, Jonas, porque a gente tem uma interrupção no Fundamental 1 e no Fundamental 2. Eu tenho olhado para isso porque a escola, quando ela pega um segmento e entrega o aluno, há todo um envolvimento dentro da escola. Por exemplo, no Fundamental 1, o professor identifica potencialmente as falhas do aluno, as deficiências comportamentais, os problemas de casa muitas vezes são identificados pelo comportamento do aluno, mas a gente tem uma identidade, o aluno tem uma identidade que é observada pelos professores e pelos dirigentes. O que a gente precisa é trazer uma capacitação maior, trazer novamente o ensino para preparar o camarada não só para poder ter acesso ao mercado de trabalho, mas ele está como um bom profissional também, entendeu, querido? Então, a gente precisa reavaliar a questão dos serviços prestados pela escola, que não seja ensino, porque eu não sei se procede ou não, mas eu vi de os pais que até água mineral nas escolas estavam faltando. Isso é um absurdo, é imperdoável. Candidato, o senhor tem agora, eu vou ligar aqui o meu cronômetro, o senhor terá agora 5 minutos para o senhor falar o que o senhor quiser, inclusive o tempo para o senhor pedir voto. Liguei aqui agora com o senhor. Agora eu posso responder. Ô, Lucas, Cadu, amigo, vê só. A questão aí do PL, que você queria que eu estivesse muito no PL, porque Bolsonaro abraçou outro canal. Meu amigo, eu não estou preocupado com isso, não. Eu não tenho, Lucas, compromisso com partido nenhum. Você está vendo algum deputado, algum senador rodando o DC de Camaragibe? Não. A gente tem uma proposta para o povo. Meu compromisso é com o povo. Eu vou sentar, Lucas, com quem quer que seja, de centro, de esquerda, de direita, para ouvir. Essa é a obrigação, porque como eu assumi como prefeito, eu vou ter que governar para todo mundo. Então é interessante eu ouvir, eu preciso ouvir agora. Minha ideologia, meu conservadorismo é meu, ele se alinha comigo para ter meus caminhos. Eu vou me conduzir dentro disso que eu costumo dizer, que ser de direita ou ser conservador não é uma opção de dizer, sobretudo conservador. Partido, ideologia você pode até escolher, mas ser conservador, ou você nasce com ele, ou você não tem ele. Porque é uma escolha lá atrás que você vem como sentimento. Qual é o maior problema que o candidato dito aí da direita, que ele se coloca como direita? Ele nunca foi de direita. Ele também não é o candidato do Bolsonaro, ele é candidato do Coronel Meira, do deputado Meira. Todo mundo sabe, o próprio Meira falou num podcast, se eu não me engano, nessa mesa mesmo, que a escolha tinha sido dele. Então, seja feliz, sem problema nenhum. Eu nunca questionei isso. O que eu questionei é que o acordo que foi feito comigo, a palavra que foi empenhada não foi cumprida. E nós já chegamos lá, porque nós não estávamos conseguindo entrar no DC. Então, é isso, eu não vou me prolongar mais. Não é? Todos sabem disso, o presidente Anderson do PL sabe disso. Lamento que você sonhou com minha presença no PL, mas você tem a minha presença no DC com os mesmos compromissos, com o mesmo grupo, com a mesma ênfase e com toda uma história de vida pública de 42 anos. Tem mais. Vá lá atrás, 2012, 2011... que ninguém falava nem de Bolsonaro, nem de direita, não. Mas tem várias entrevistas minhas, vários momentos, não é? Onde você vai ver quais são minhas posições, mesmo como juiz, que eu não poderia ser político. Hoje eu posso falar de política abertamente, mas o juiz é proibido. Você vai lá em 2019, que você vai ver eu falando sobre o Congresso com a bandeira do Brasil na mão. Então, dá uma vasculhada lá no Instagram, que você vai entender como eu penso, porque eu não faço personagem para ninguém. Eu não engano ninguém. Vou dizer aqui novamente, eu estou na política por um propósito humanitário, por um propósito de entender que eu tenho uma dívida a resgatar. Eu tenho que ajudar as pessoas que estavam lá atrás, no mesmo lugar de onde eu saí. E eu consegui chegar aqui.
Meu ódio da corrupção, não é que não é um ódio, vamos dizer assim, minha luta, que não é de hoje. Em 2010 eu criei uma campanha chamada Mais Ação contra a Corrupção. Então, eu te digo uma coisa, não me mostre isso não, tá me intimidando. É Jonas mostrando com o nome para dizer, obrigado, Jonas, já estou no meio tempo ainda. Então, eu quero te dizer o seguinte, você, não só você, como as pessoas que estão conosco, pessoas ali muito valorosas que estão no nosso grupo, não é? Pessoas genuinamente de direita, não é? Genuinamente de direita, outras pessoas que têm sempre um pensamento alinhado com o conservadorismo, no sentido, gente, ser conservador, ser de direita não é ser bicho, não. Radical tem na direita, na esquerda, no centro, em todo canto. Ser conservador, para a gente, é ter um espírito voltado para aqueles itens que vocês costumam dizer, não tem nada a ver de fascista, as coisas se mudam. Não é a questão da liberdade, da religião, da liberdade de expressão, não é tudo isso, a religião, no respeito, a família. Quem é que não respeita a família? Quem é que não entende dessa forma? Eu quero deixar esse recado para você e dizer, está lançado o símbolo de nossa campanha, corrupção fora, corrupto fora, propina fora, desvio de verba pública fora. E a gente vai usar isso aqui. Essa vassoura é simbólica, mas não duvidem da minha coragem e da minha disposição de corrigir o mal. Porque eu já passei 5 anos por dentro de presídio e a disposição foi a mesma. Então tenha certeza que se você me eleger, me estabelecer essa confiança pelo novo que eu represento e pela história que eu tenho, eu vou subir a rampa daquela prefeitura com essa vassoura e não vai ficar um só tantinho de corrupção lá dentro. O que eu puder levantar, mesmo que seja antes dos 5 anos, eu vou levantar, vou dizer ao povo e dali para frente nós vamos ter um trabalho da Procuradoria do município avaliando e acompanhando cada processo contra corrupto, bandido que tirou da população, desviou recurso e está matando pessoas. Porque Camaragibe Candidato, seu tempo acabou. Tá aqui, o senhor podia ter pedido o voto também. Pode pedir. Não. Eu sei do compromisso que muitos têm. Como eu costumo dizer, Jonas, a pobreza, ela é muito difícil. Eu já passei necessidade. As pessoas, às vezes, empenham o fígado e o estômago porque estão com fome e querem beber. Okay, então, candidato. Chegou oferecendo dinheiro aí, uma camisa, uma tapinha nas costas, abrace. Agora, vote na hora com consciência, porque ele foi para lá roubar a sua consciência e seu voto com dinheiro. Então, bote a camiseta dele e vote com consciência. É assim que se faz, porque sua cidade tem que lhe entregar mais, merece melhor. Camaragibe tem o dever de lhe entregar muito mais. Seu número? 27. Vice? A vice é Joaci Freitas. Tá certo. Aqui, ó. Um grupo excelente. 27. O partido é pequeno, é pequenininho, mas é dele que a gente vai fazer a trincheira para enfrentar a corrupção e a roubalheira que existe aqui dentro dessa cidade. Candidato, muito obrigado por ter feito assim, a gente flui tão bem essa sabatina. Obrigado pela sua participação com a gente. Na sexta-feira, teremos aqui mais um candidato. Dessa vez, vamos conversar com o candidato Bosco, candidato do PP. Conversa com a gente sexta-feira às 10 horas, terá o mesmo tempo, vamos discutir as mesmas temáticas que é exatamente o plano de governo. Muito obrigado a você que ficou na audiência aqui comigo no Instagram, você que ficou pela rádio, pela 98,5, a Rádio Forte de Camaragibe, pelo site para todo o Brasil em www.radiocamarafm.com.br, pelos aplicativos. Obrigado a todo mundo. Agora lembre-se, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nosso novo encontro é amanhã, na Rádio Camará, 8 horas da manhã. Eu espero por você. Você que me assiste aqui, a gente se vê por aí.